Acorda, Brumadinho. Ei, acorda, Brumadinho. Eu adoro essa época do ano em que o sol nasce mais cedo, né? A gente tem um dia maior para a gente poder admirar. Olha que luz bonita. E aí, olha, todo mundo já acordou, a cigarra, passarinho, o papagaio, periquito, para essa festa que é esse lugar aqui de onde eu falo para vocês, né? Essa beira do Parque do Rola Moça, esse lugar tão bonito. Hoje, dia 8 de novembro de 2021, hoje é o dia que se celebra internacionalmente o urbanismo, é o Dia Mundial do Urbanismo. E aí está aqui nosso carinho para todas essas pessoas que se dedicam a pensar numa forma melhor de podermos viver, né? Viver em comunidade, viver na cidade, enfim. Os urbanistas têm uma importância muito grande na possibilidade desse nosso planeta se salvar, né? Será que tem salvação? Tem gente que duvida, acha que nós, os humanos, estamos levando o planeta para o fim do mundo. Bom, para celebrar essa data e também para dar destaque a uma iniciativa que acontece aqui em Brumadinho pela segunda vez, aconteceu na semana passada, a Semana do Lixo Zero, a gente tem a satisfação de receber hoje a Elcia Viriato, que é a pessoa que possibilitou que Brumadinho entrasse nesse circuito mundial das cidades do lixo zero. Ela é uma psicóloga ambiental e embaixadora do lixo zero entre nós. Eu vou chamar a Elcia aqui no nosso espaço cibernético. Ei, Elcia, cadê você? Oi, Adi, bom dia. Bom dia, bem-vinda. Bem-vinda ao Acorda, Brumadinho. Obrigada. E a sua abertura aí não me deixa nem um pouquinho com inveja, porque eu também estou num lugar com pássaros e cigarras. Pois é, eu estou vendo aí, que lindo esse seu lugar aí, onde você está. Isso é um privilégio nosso, não é? É um Isso privilégio que é a uma gente bênção. que Isso é é uma bênção para quem quando a pode. gente preserva aí esse espaço aqui, nós estamos preservando não só para nós. Isso que eu acho importante é saber que toda vez que a gente cuida desse espaço de onde a gente fala para o resto para as outras pessoas, a gente está cuidando também para que o planeta tenha alguma chance. Elcia, antes da gente falar do lixo zero, eu queria que você me falasse uma coisa. O que é a psicologia ambiental? O que é essa percepção? O que é essa... Bom, Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar participando desse espaço aqui. Falar para você assim, o quanto eu acredito na força desses espaços, como eles fazem parte da minha história. Eu sou da geração que ouvia Zé Béttio. Muitos que estão nos ouvindo não vai nem saber quem que era o Zé Béttio. Depois você explica melhor aí, que você tem mais propriedade para isso. Então, eu acredito muito nessa transformação por essa via da palavra, né? Dessa palavra escutada. Agora a gente tem mais esse recurso, né? Da tecnologia. Então, muito obrigada por poder estar compartilhando aqui. Eu fico muito emocionada. E você, na sua fala inicial aí, quando você fala do Dia do Urbanismo, você já fala um pouco assim do que eu faço. A psicologia ambiental trata das relações de saúde que são promovidas nessa relação do homem com o ambiente, né? E isso ainda é relativamente jovem no senso comum, porque aqui em Minas a gente ainda não tem uma linha de pesquisa nas universidades sobre isso, então fica difícil cair no senso comum. Mas isso já é uma grande realidade em outras regiões do Brasil, né?
E aqui em Minas eu tenho trabalhado já há mais de 20 anos na área de resíduos, o comportamento humano para a qualidade de vida relacionado a resíduos. E aí eu já circulei pelo resíduo da saúde, pelo resíduo da fundição, mas eu tive mais anos e mais tempo de atuação foi com o resíduo domiciliar. E, por último, com o resíduo da mineração, né, que eu não costumo dizer que foi o privilégio, eu tive a oportunidade de encerrar minha carreira acadêmica trabalhando em Mariana, e aí me desliguei da universidade, me ausentei da universidade, da linha de frente, e escolhi morar em Brumadinho. E daí tinha 30 dias que eu morava aqui e aconteceu o que nós vivemos, né? Então, isso é psicologia ambiental, é essa qualidade de vida. Como é que é ter saúde convivendo com placas? Eu, toda vez que passo por uma delas, eu lembro disso. Rota de fuga. Isso no inconsciente coletivo, qual que é a implicação disso para a saúde humana? Isso trazendo a psicologia ambiental para dentro do nosso território, ok? E aí a psicologia ambiental é essa que transita para a mudança de comportamento do particular, do privado, uma esfera do público para o global. E eu tenho atuado tentando essa mudança, né, tentando contribuir para essa mudança de comportamento com relação ao resíduo. A minha dissertação de mestrado, eu me debrucei sobre o estudo da participação das comunidades nos processos de licenciamento ambiental da mineração. E fiz um estudo de caso de Mariana, para entender qual que era a participação da população no licenciamento de uma mineração. Né? No caso daquela tragédia que a gente presenciou ali em Mariana. E o resultado da minha pesquisa assim, foi um pouco surpreendente, porque a maioria se pergunta como que a pessoa mora no pé de uma barragem e não sabe o risco que ela corre? Essa é uma pergunta que povoa o imaginário de quem não vive numa região minerária. Então, o meu estudo foi sobre isso e a finalização do meu mestrado, a gente percebeu que as pessoas não tinham muita percepção do risco que elas corriam, né? Eu ouvi relatos que eles achavam que não era a barragem que tinha rompido, eles achavam que era uma outra acima que tinha E, rompido. e essa situação se repete aqui na nossa região? É. Olha, eu imagino que possa ser recorrente, porque foi um estudo nessa região minerária, né? Não sei dizer especificamente aqui de Brumadinho, mas esse é um estudo que foi feito na barragem da Samarco, o que eu fiz, né? Aqui é outra barragem, a gente teria que aplicar aqui os relatos, os estudos que foram gerados lá em Mariana, fazer uma análise comparativa aqui, né? A gente falando em ciência. Sim. Tá. E aí eu acho importante estar falando disso aqui, Adi, para falar da importância da participação popular nesses fóruns de consulta que existem. Por exemplo, vamos atualizar. Eu vi esses dias que vai ter um fórum de consulta sobre a questão da água, abastecimento da Copasa, por Sim. esses dias agora. Qual que é a importância da população participar dessas discussões? E a população ainda não tem o entendimento do poder que ela tem de decisão sobre isso. E daí Eu a acho que a gente também vive aí responsabilidade da nesse decisão caso. final. Desculpa, mas acho que a gente vive nesse caso um conflito difícil que a gente precisa resolver, que é não só um aparente desinteresse de muitas pessoas de discutir essas questões fundamentais, porque elas não têm propriedade sobre elas, como também há uma ação aí das grandes companhias, das corporações, no sentido de desmobilizar, de desarticular a participação popular. Eu acho que a gente tem que conseguir entender esse meio do caminho aí para poder encontrar uma solução. E aí eu acho que algumas ações do tipo da Semana do Lixo Zero, elas contribuem muito para isso. Né? Você tem essa percepção também? Foi assim, por isso assim que você... Tenho. Uma das coisas que me motiva muito com o movimento Lixo Zero, Adi, primeiro, nós somos todos voluntários.
Ninguém ganha um centavo para fazer absolutamente nada. Todas as empresas, instituições, pessoas que se envolvem nas ações, tanto as ações intelectuais como as ações de campo, são voluntárias. Ou seja, eu vou porque eu entendo que é importante. Então, a gente tem a parte intelectual para tentar sensibilizar para a importância da participação coletiva e da responsabilidade, da corresponsabilidade com um problema que é de todos. A própria legislação já reza na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, lixo, né? Que a responsabilidade da gestão do lixo ela é compartilhada, governo, sociedade, iniciativa privada. Então, não adianta ninguém lavar as mãos com o problema do lixo, porque ela é uma responsabilidade de todo mundo. Já começa por aí. A partir do momento que eu me entendo nesse lugar de corresponsável, eu vou participar também. E sabendo que cada um tem a sua responsabilidade. Qual que é a do governo, qual que é a da iniciativa privada e qual que é a minha, enquanto cidadão. Porque eu ouvi uma fala ontem que eu achei tão importante aqui em Casa Branca. Eu vou até falar de quem que é. É da Cleide do Café com Cleide do Café. A Cleide é uma figura maravilhosa. A gente aprende toda vez que a gente conversa com a Cleide. Estava lá tomando meu cafezinho, a Cleide limpando lá, ela foi tirar o lixo, porque era dia do lixeiro, dia de sexta-feira, né? Aí eu fui ajudar ela, segurei o balde de lixo, ela tirou o lixo, a hora que ela foi arrumar o lixo, ela achou algumas quitandas jogadas lá, ela foi e perguntou para aquele jeitinho doce dela, para a funcionária dela, falou assim, que foi você que jogou isso aqui fora? Ela falou, não, foi a outra pessoa. Aí ela falou, olha, lixo não tem boca. Se passou do ponto de a gente vai separar para dar para as galinhas. Agora, aí ela pegou um, abriu e falou aqui, ó, esse aqui nem estava vencido. Tem um senhor dormindo lá na praça. O que eu faço? Eu faço um kit com café e levo para ele. Então, assim, hoje uma das riquezas que tem no lixo urbano é comida, é arroz e feijão. Isso é uma riqueza num país onde as pessoas estão passando fome. Hoje nós estamos em crise por causa da pandemia. Então, assim, falar que a responsabilidade é só do governo de gestar o que nós botamos para fora de casa é me omitir da responsabilidade de mim enquanto cidadão e eu como cristã que sou. Eu não consigo jogar comida fora. Sempre nessa questão do lixo, também já ouvi muito dizer que a principal ação talvez seja, ela começa na separação do lixo, né? No lixo, exatamente. No lixo de cada um. E você falou uma coisa muito importante, que a gente ouviu isso na oficina de compostagem que foi feita dentro da Semana Lixo Zero, que ele ensinou para as donas de casa que estavam na oficina o seguinte, ó, a gente vê 4 lixeiras, cada uma de uma cor, a gente até arrepia, porque é assim, onde que eu vou pôr isso aqui? Qual deles? O ideal seria lixo seco, lixo molhado, orgânico. Ou seja, o que vai para cada lugar? Reciclar vai para a cadeia recicladora, de preferência os catadores, que é o que a lei defende, né? Que é a coleta seletiva com a inclusão social dos catadores. É difícil um município onde não tenha ninguém que viva da catação. O que é reciclável vai para a indústria recicladora, e o que é inerte, papel higiênico, lixo de banheiro, isso é que iria para o aterro, né? Então, você percebe assim, casa. Você vê, por exemplo, entre a primeira, vocês promoveram a primeira semana há um ano atrás, e aí vocês Sim. promoveram agora há mais ou menos um ano, né? A segunda Sim. semana. Você viu alguma modificação? Você consegue perceber algum impacto dessa ação na nossa comunidade? Nossa, Adi, que pergunta boa! Essa foi uma questão que eu me debrucei sobre ela desde que eu recebi seu convite. Porque a gente avaliar qualitativamente a semana, para nós, humanistas, é um conforto muito grande. Mas a gente precisa entender que gestar resíduos é interdisciplinar. Então, eu preciso de ter uma avaliação quali e quantitativa. Ou seja, eu preciso transformar em números também o que eu tenho de coisa boa. Dentro das coisas boas, o que eu posso falar para você de um ano é o seguinte: essas flores que você está vendo aqui, ó, um pedacinho delas, esse
vaso aqui vai para a comunidade Piedade do Paraupeba, que por sermos todos voluntários, a gente não conseguiu fazer chegar nas mãos da comunidade. Esse vaso é uma homenagem à comunidade de Paraupeba pela iniciativa que os moradores tiveram. Eu amo Piedade, que é tratar os resíduos da comunidade. Isso é uma iniciativa da comunidade. Eles têm um comitê de apoio local, que tiveram uma iniciativa de limpar a comunidade. Eu não sei precisar para você ainda, nesse momento, em números, quanto de lixo foi retirado da comunidade com essa ação, mas esse número já está sendo levantado para um relatório que eu tenho que mandar para o Instituto Lixo Zero. Outra comunidade que somou conosco, que o ano passado foi só Casa Branca. Então, já falei de Piedade, Brumadinho sede, teve um bairro que vai para, eu não vou me lembrar o nome, é no centro, indo para a comunidade dos Pires, aquela rua margeando a linha do trem. Ali tinha uma lixeira que era uma coisa medonha. Você passava, estava tudo sujo, a lixeira com alguma coisa dentro, os cachorros tinham rasgado. Passem por essa lixeira, quem mora na sede, e vejam como ela se transformou. Ela está toda revitalizada, com flores plantadas, e você não vê lixo espalhado mais. Tudo feito pelos moradores. E aí vem meu agradecimento à empresa de limpeza urbana, que realiza esse serviço hoje em Brumadinho, acho que é Quanto Engenharia, que teve o apoio dessa empresa. Não foi, entenda que não foi uma determinação do serviço público, vá lá e atenda. Não. Convidamos a empresa para participar da Semana Lixo Zero e ela entendeu que era importante, foi lá e deu apoio a essa comunidade. Deu para você entender a diferença? Sim, Ela não atendeu um pedido da comunidade. Aqui em Casa Branca, aí já é diferente. Como demandava uma estrutura maior de logística, tinha que ter autorização do poder público. Nós retiramos 3 caminhões de lixo volumoso aqui da comunidade de Casa Branca, de 4 bairros, não é da comunidade toda. Então, ainda não tenho os números disso, mas eu tenho o volume, 4 caminhões. Eu Tivemos percebo que, assim, eu acho que os números são importantes para a gente mensurar, é lógico, para a gente entender. Nós produzimos uma quantidade muito grande de lixo e temos produzido mais, né, com a questão da pandemia, com toda a questão do e-commerce. A gente tem visto que as embalagens, o plástico, né, a questão do plástico é uma loucura, né? Isopor. Eu fico imaginando que a ação de vocês, ela tem esse... Eu percebo que ela tem um impacto, sim, nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós somos invadidos por novos lixos, né? Eu fico impressionado com a quantidade de máscaras jogadas no meio do caminho, por exemplo, porque nós não usávamos máscaras. As máscaras detêm o vírus. E, de repente, nós estamos... as pessoas também, será que elas não entendem aonde é que elas têm que colocar a máscara? A máscara vai para o lixo, né? Os próprios... a máscara não é reciclável, ela não é lixo orgânico, não é reciclável, né? Como é que a gente faz com isso, né? Eu fico pensando com essas novidades, essa atenção assim, que a gente precisa ter, não só com os exemplos que damos, mas também com essas novidades que aparecem, né, na questão do lixo. Olha, a gente muda de comportamento tão rápido no consumo que até hoje ainda é um gargalo o lixo eletrônico, concorda comigo? Sim, o lixo eletrônico. Que a cadeia recicladora está se havendo ainda com isso, e por maior que sejam os avanços, capilarizar isso num país continental como o nosso é difícil. Aqui ainda, pela distância, talvez não seja tão difícil fazer chegar um resíduo tecnológico ao destino final, a indústria recicladora. Para mim, que tenho a experiência do interior do estado, é muito difícil, porque a logística é muito difícil. Por exemplo, vidro quebrado é outro, que é difícil fazer chegar na indústria recicladora. Isso ainda está poluindo os nossos aterros, os nossos lixões, né? Que ainda temos lixões pelo Brasil afora. Se a gente falar de lixão em Minas Gerais, a gente tem que ter cuidado, porque nós temos uma política muito séria para transformar o lixão em aterro em Minas Gerais. A gente é referência para o resto da federação nesse esforço. Mas isso é processual,
quer dizer, eu já não estou podendo falar quantos anos eu trabalho com isso mais não, Adi, mas vamos pensar aí que nos últimos 30 anos, isso é um esforço grande que ativistas e políticos constroem aqui em Minas Gerais. E a gente está falando da terra de uma grande ativista, a Dalcy Ribas, Sim. para você ter uma ideia, né? Então, a gente é referente, com todas as nossas mazelas e as nossas dificuldades, eu, como professora que fui de sala de aula, nós somos referência para o resto da federação no nosso esforço de transformar esse modelo, esse comportamento com descarte que a gente tem. Lixão a céu aberto é uma realidade no Brasil de ponta a ponta. E aí, se a gente está falando aqui de lixo tecnológico, agora de máscara, há uns anos atrás a gente viu lixo hospitalar voltando da Europa e sendo material nas indústrias no Nordeste. Não sei se você se lembra disso. Sim. Então, assim, agora que a gente tem uma política nacional mais consolidada, e eu gosto de trazer a discussão para nível local, que fica mais palpável, senão fica numa escala muito grande, foge da compreensão das pessoas. E aí volta naquela discussão inicial nossa, da compreensão minha, da participação nos fóruns locais, sabe, de discussão. Porque isso tudo passa pela discussão local do cidadão. Para eu construir um aterro, passa por audiência pública, e são 3 audiências. A população não tem educação ainda para entender o papel e a importância dela nisso. Eu acho que aí é que vem essa importância do lixo zero, para empoderar a comunidade no poder de decisão que ela tem. Porque quando a gente se junta, a gente é capaz de transformar. E a gente não precisa esperar o político, a grande empresa, a força está na gente. Quando a gente se Nós junta, temos aqui no Acorda Brumadinho virou uma espécie de mantra a questão da participação da população nos conselhos. Realmente nós precisamos de participar em todos os conselhos. Primeiro, criar os conselhos, que é aqueles que não estão criados, ocupar os conselhos que existem, aí em todos os setores, com uma participação maior, porque como os conselhos também no mecanismo do orçamentário, ele é importante para a gestão pública, muitos conselhos que têm mais dinheiro são ocupados só pela maioria dos representantes do poder público, e aí a população não está lá. Então, e aí são 3 caminhos que fazem parte, 3 linhas que fazem parte desse mantra. Essa participação popular, e aí, no caso específico do lixo, a gente poder fazer com que ele faça um caminho mais curto, né? Por exemplo, essa questão do lixo eletrônico que você falou, logo no início da pandemia, a Universidade Federal de Minas Gerais estava fazendo computadores para as escolas, com as peças antigas. Não sei se você acompanhou isso. O Departamento da Ciência da Computação resolveu que poderíamos remontar, né, usando peças de máquinas descartadas já, para fazer novos aparelhos, né? E a gente exigir menos das embalagens, né? Eu tenho um restaurante em São Paulo que eu esqueci o nome, que é que ela não usa embalagem nenhuma nas compras. Não sei se você já viu isso. Ela tem os próprios engradados para ela ir, ela vai no supermercado, ela leva os engradados para trazer o seu lixo, as coisas que ela vai usar. Então, ela tem quase que um lixo zero dentro do restaurante dela, né? Essa é uma prática que eu acho muito interessante. Quando eu vi essa matéria, falei, eu preciso até conhecer essa senhora que faz isso. Porque nós estamos com muito excesso de... Você vai numa loja, numa padaria, que o cara põe o pão no saco de papel e ainda te dá um saco plástico para você levar então, acho que tem um excesso nisso, né? Eu acho que essas 3 coisas são muito importantes. A gente diminuir o nosso consumo de descartáveis, né? Conseguir que o lixo chegue no seu lugar com maior facilidade e que a gente participe mais. Acho que esses 3 itens são importantes e estão juntos, né? Você concorda? Sim, essa questão de aumentar a consciência popular, Adi, uma forma que eu vejo da gente conseguir
promover isso. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Ministério Público por muitos anos, sabe? E uma das discussões, eu trabalhei com promotores maravilhosos, inclusive que trabalharam aqui naquela força-tarefa aqui em Brumadinho. E a gente discutia isso. Um fundo que o Ministério Público tem, eu cheguei a propor da gente fazer uma capacitação para os conselhos, que os conselhos promovessem formação para outros conselheiros, sabe? Que o próprio conselho fosse o protagonista de capacitar a comunidade para a importância da participação dela. Porque você é convidado a ser conselheiro, você não sabe o que é o conselho, você não sabe qual que é a sua atribuição, você não se sente... Vamos pensar o perfil da comunidade, para chamar uma pessoa da comunidade para participar do conselho. Qual vai ser as atribuições dela, o que é um conselho? A gente chegou a conversar muito sobre isso, principalmente o doutor Francisco Generoso foi um dos promotores que a gente conversou sobre isso, que trabalhou aqui, o Generoso. Teve outro, eu não vou me lembrar, o doutor André Spindler, é um que a gente conversou sobre isso, porque você só vai mudar o mundo, você muda as pessoas que vão mudar o mundo, né, Paulo Freire, com educação. E eu acho que esse é um caminho, já que essa voz que você abre aqui para estar promovendo essas reflexões, eu me apresento como colaboradora nessa linha, e eu costumo dizer que tem muito soldado para a guerra, né? Para a guerra não falta soldados. Eu me identifico como um soldado da paz. E Sim, como bacana. professora que sou, estou a serviço dessa causa. Trabalhar em prol do lixo zero, assim, é uma energia que você despende que não tem tamanho. Mas o retorno que eu tenho por acreditar que esse é o caminho é muito maior. Então, acho que Eu ouvi esse é um... falar, não sei se eu estou correto, que vocês estariam promovendo também pequenos editais de pequenos montes para projetos específicos, tem isso? Não, aí é outra função que eu tenho. Ah, tá. Aqui em Brumadinho eu me identifico e estou a serviço do Movimento Lixo Zero, que é Uhum. a última semana de outubro, a priori, né, com uma grande atividade, e sou curadora do Fundo Regenerativo de Brumadinho, que a gente aprova projetos até R$ 3.000, Ah, tá. E né? esse fundo Então, é o quê? É um fundo público ou é um fundo privado? é um fundo de cidadãos como eu, que Ah, acreditam que a transformação está nas pessoas, que eu penso onde meus pés pisam. E ele está voltado para o Vale do Paraupeba, região aqui de Brumadinho. A gente recebe muito projeto bons. Outro dia teve um projeto maravilhoso de mulheres, mas era para o Vale do Jequitinhonha. Nossa prioridade, nosso objetivo é Brumadinho, e se ok? alguém quiser enviar um projeto para vocês, como é que faz? Qual que é o mecanismo? É só, Assim? é só entrar na internet. Eu posso mandar o link para você depois, para você estar Pode mandar habilitando? o link, que aí a gente deixa ele junto com o programa para as pessoas acessarem, tá bom? Tá, Lá no YouTube. tá ok. É um fundo mundial, né, Uhum. da Answer Foundation, a plataforma. É muito simples o questionário, muito simples. O nosso objetivo é desburocratizar, porque tem grandes editais, muito complicados, as pessoas têm dificuldade de acessar. Nosso objetivo é, sim, a gente aprovou um projeto há pouco tempo, aí em Brumadinho, lá na sede, de fazer sabão com óleo de cozinha, para você ter uma Uhum. ideia. Olha só. Essa última reunião de outubro, nós aprovamos um projeto num quilombola, aí na comunidade. E quem são os curadores? São pessoas da comunidade. E a Uhum. cada 90 dias, a gente renova a curadoria. É até bom falar disso para poder convidar as pessoas de Brumadinho para fazerem parte do fundo. Eu moro Ah, em Brumadinho há 3 anos e meio. Então, uhum. quando chega um projeto, por exemplo, um quilombola, eu não tenho essa capilaridade, ainda não conheço tão bem ainda a comunidade como outras pessoas do fundo, que são da comunidade, para falar, olha, essa pessoa eu conheço, ela tem um trabalho maravilhoso, eu aprovaria o projeto dela, eu aprovo. Então, assim, é esse fundo que referenda
a proposta que o cidadão traz. Eu sei um projeto de cabeça aqui que eu acho maravilhoso, dois, que me sensibilizaram muito, que eu acompanho de perto esses dois projetos, que é o projeto da Maria dos Anjos, que chama Fuxicando em Cadeiras de Roda, que ela, dentro da pandemia, ela visitou cadeirantes fazendo fuxicoterapia. É um projeto lindo. Os relatos que a gente recebe no relatório dela, das pessoas que foram atendidas, é emocionante. E um projeto do seu Murilo, da cadeira de rodas, que ele reforma a cadeira de rodas. Inclusive, o seu Murilo é uma pessoa encantadora que me convidou para uma atividade do Conselho de Deficientes. Ele é conselheiro aí. Uhum. Então, acho que ele já esteve aqui no Acorda Brumadinho. Ele é uma pessoa muito. Ele é nosso ouvinte, ele provavelmente vai estar nos ouvindo. Nossa, um abraço, senhor. Eu sou sua fã. Então, assim, para você ter uma ideia, assim, o nível dos projetos que são aprovados no fundo. Uhum. 3 mil reais é muito pouco. Pode ser, porque você pretende fazer, mas que a gente tem movimentado muita coisa bacana nesses dois. Desde que a barragem rompeu, a gente tem conseguido fazer coisas muito legais. Agora, é interessante que esse projeto do fundo, ele, de uma certa maneira, ele dialoga bem com o lixo zero, né? Essa ideia, por exemplo, do sabão e mesmo a coisa da recuperação das cadeiras de roda, eu acho que está na mesma linha, né? Sim. É bem interessante, né? Olha só, nós já estamos quase indo para o fim do nosso encontro de hoje. Vamos fazer outros, é lógico. Eu queria que você encerrasse falando assim, vou te fazer duas perguntas. Uma, que você falasse um pouco mais como surgiu essa ideia do lixo zero, para dar essa ideia do alcance, que é como uma ação mundial, né, um pensamento mundial, como é que ela começa e chega até nós. E depois, o que você espera? Qual que é a meta desse encerramento da semana até a última semana de outubro de 2022? Duas perguntas boas. Olha, começou por essa experiência que eu já trazia, né? Eu vim para cá com o espírito assim, aposentei, vou ser vovó e vou viver nesse paraíso. E depois de tanto sofrimento em Mariana, porque eu fui para Mariana no 10º dia. E eu fiquei muito esgotada emocionalmente, assim. Tecnicamente, eu consegui cumprir meu papel, mas me custou muito da minha saúde emocional. A gente não estava preparado a gente não está preparado para uma tragédia que um rompimento de barragem causa. Por mais que seja, quem estava melhor preparado era o Corpo de Bombeiro e se preparou mais ainda para possíveis tragédias quando aconteceu em Brumadinho foi o Corpo de Bombeiros. Em nível de Estado e outros órgãos, por estar nos bastidores, eu avalio. O Estado fez um esforço enorme, reconheço, mas efetivamente o Corpo de Bombeiros estava mais preparado para outra, como ele atuou aqui, e atua, né, em Brumadinho. Então, me custou muito, e aí eu me distanciei da sala de aula da universidade e fiz outro rumo na vida e mudei para cá para me distanciar. Eu acho que aí Deus falou assim, não, você vai para esse lugar porque eu vou precisar de você lá. E aí eu caí aqui, e com essa bagagem que eu tinha de resíduos, entender a mudança, como contribuir, né, com a mudança de comportamento aqui no território, frente à mineração, para a qualidade de vida. E eu acho que o lixo zero foi a ferramenta que eu encontrei para ajudar na promoção de mudança de comportamento, até frente à mineração mesmo, sabe, Adi? Porque numa comunidade tão sofrida, impactada como está Brumadinho, eu achei que a resposta para o enfrentamento do lixo foi muito positiva. No momento de apatia, no momento de muito sofrimento, a resposta tem sido gradativa e muito positiva. O crescimento do ano passado para esse ano me motivou muito. Esse ano a gente não conseguiu, não tivemos braços e pernas na organização como a gente gostaria, mas a gente já avaliou isso para sanar para o ano que vem. Fica aqui meu convite a todas as entidades, pessoas, empresários que quiserem participar
Na primeira semana de setembro, a gente já vai fazer uma grande chamada de 2022 para a reunião, para a ação de 2022. E fica aqui meu convite aberto à Universidade ASA. Não dá para discutir um problema dessa magnitude sem a educação junto e sem a universidade junto. Como Certeza. professora, né, universitária, fica aqui meu convite à universidade. Então, o lixo nos uniu nesse momento. Uhum. E o meu desafio, assim, o que eu espero como objetivo, se o ano passado a gente foi uma comunidade, esse ano nós já fomos 4. E a gente tem um grande desafio aqui, que é a questão espacial. A topografia nos divide muito. Uhum. Nós somos o maior município de Minas Gerais e nós somos separados por montanhas. Sim. E o Lixo Zero tem mostrado que isso não é problema quando a gente quer. Então, espero que essa lição que nos unir para enfrentar um problema comum a nós todos também, que é o lixo, abra portas para a gente enfrentar outras dificuldades que a comunidade tem. Mas o meu objetivo aqui, nesse momento, é usar o lixo como uma ferramenta de sensibilização para a gente enfrentar todas as dores e todos os desafios que nós temos aqui na nossa comunidade. E É, quero deixar como resposta aí para isso, em forma de poesia, porque eu sou da terra da Adélia Prado, está estampado lá no memorial a fala dela, que eu parei, chorei a hora que eu vi. Uma fala do Mário Lago, uma poesia do Mário Lago. Uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha, é na sua, é na nossa cidade que a gente começa a ser feliz. E eu certeza. acredito que aqui em Brumadinho a gente possa ser feliz, sim, apesar de tudo que a gente já viveu. A gente tem muita coisa boa ainda para viver, se Deus quiser. Uma Inclusive vez, assim, mostrar né? que a gente pode ser muito melhor, apesar de tudo que a gente viveu. Uma vez eu estava conversando aqui com a Marli Beraldo, né, que ela é da Associação dos Catadores de Ibirité, nosso vizinho aqui. E aí eu me lembrei de uma imagem escatológica, mas que eu acho que ela é boa. Assim, que quando a gente, os meninos, a gente sempre olha, quem tem filhos, assim, pequenos, você identifica se ele está bem ou se ele está com algum problema pelo cocô, né? Você vai trocar a fralda ali, assim, se ele cocô está cheirosinho, bonitinho e tal, está tudo sob controle. E eu penso que o lixo é um pouco assim, é o cocô na fralda. Se a gente conhece a pessoa pelo lixo que ela produz. Então, se a gente consegue melhorar as pessoas, nós vamos melhorar também o lixo que as pessoas. Eu sei que pode parecer uma pretensão, mas se a pessoa se interessa se ela começar a olhar para o lixo dela, né, olhar para o lixo que ela está deixando pelo caminho, se ela conseguir resolver isso, ela vai se melhorar também, né? Eu acho que isso olhar para o lixo também faz bem para a gente, né? Faz. Eu vou. A gente fez a primeira. A semana acontece na última semana de outubro, que é a Semana Mundial da Limpeza Urbana, né? É um movimento mundial, assim, que o Instituto Lixo Zero participa. E aqui nós fizemos em outubro de 2020, quando foi maio de 2021. E eu acredito que a gente começa a mudar o mundo, começa com a gente, dentro da casa da gente, na porta da casa da gente, no bairro da gente, né? Sim. E aí, aqui o condomínio que eu moro, a gente fazia coleta seletiva e eu assistia o caminhão pegando e misturando tudo. Aquilo doía meu coração, né? Uhum. E aí comecei um diálogo, e aí, para resumir a conversa, que nós já estamos terminando o tempo, conseguimos que o condomínio, fizemos uma parceria, e aí o condomínio com uma empresa privada que participou também da Semana Lixo Zero, a Locaçamba aí de Brumadinho. E em maio de 2021, a gente já começou a coleta seletiva aqui, porque a Associação de Catadores de Brumadinho estava no momento, inclusive isso foi dito na Semana Lixo Zero agora, pela Prefeitura, as dificuldades que a associação está passando, ela não consegue ainda vir buscar os nossos recicláveis aqui. Em maio, nós começamos a coleta seletiva aqui, efetivamente, 1.700 quilos por semana que nós deixamos de enterrar no aterro.
Bacana demais. Então, isso, por semana, isso é muito, Adi. Isso É é muito. muito, né? Então, isso é uma felicidade. Então, se hoje o reciclável da porta da minha casa e dos meus vizinhos não são um impacto ambiental mais no município. Ah, legal. E o que que a comunidade da minha aqui de Casa Branca ganhou com isso? Foi feito um acordo, o condomínio entrega direto no aterro sanitário o resíduo dele, o que não é reciclável, e a comunidade ganhou o quê com isso? Ninguém sabe disso que eu estou te dizendo aqui. Estou tornando público isso pela primeira vez. O caminhão da limpeza urbana ficou mais livre para atender melhor a comunidade, porque a gente viu que com a pandemia a população de Casa Branca aumentou. Então, nós aumentamos o número de moradores no condomínio, nós aumentamos o número de moradores na comunidade lá fora. Então, o volume de lixo aumentou muito. Então, o fato do caminhão do condomínio que eu moro na aldeia da Cachoeira das Pedras, que é um condomínio bem grande, levar direto nosso resíduo no aterro, liberou o caminhão da prefeitura para colher porta a porta lá fora e a comunidade ficar mais limpa, porque o caminhão não estava conseguindo fazer isso, estava ficando partes da comunidade sem recolhimento, entendeu? Então, todos nós ganhamos com isso. Isso é resultado de lixo zero. Isso é resultado de pessoas que se empenharam com a qualidade de vida do lugar. Eu conversei outro dia com uma pessoa, sabe o que eu acho que isso merecia, Adi? Não é só flores nossa do movimento, não. Isso merecia um reconhecimento à Câmara Municipal. São cidadãos que estão se empenhando para a qualidade de vida da cidade. Isso, com A gente não certeza. faz as coisas para ter reconhecimento, mas o ser humano merece ser valorizado pelo que ele faz. Isso é da natureza humana, isso motiva mais. Foram muitas pessoas que aderiram ao movimento e que fizeram coisas muito bacanas para a cidade ficar mais limpa. Não foi eu, não. Foram outras, eu estou falando de outras pessoas. Eu acho que esse é um movimento, tem uma palavra que ela está muito perigosa nesse momento, por causa da pandemia, que é a palavra da contaminação. Mas ela tem um lado, assim, eu lembro de um poeta espanhol, que é um músico, ele tem uma música, o Pedro Guerra, que é Contamina-me, mescla-te comigo. Quer dizer, que essa ideia de que a gente vai contaminando uns aos outros, mas não só com os vírus, mas também com o amor, carinho, com a solidariedade. E assim a gente consegue fazer, eu acho, né, transformar. Elcio, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. O café já até esfriou, vamos ter que esquentar tudo de novo. A conversa foi ótima. A gente está. Adorei esse trabalho que você faz de mobilizar para a participação social. O caminho da mudança é por aí mesmo. Eu acredito nisso, está aí meu estudo para fortalecer o que você defende e acredita, como eu, né? E muito obrigada, eu sou Eu sua te fã. agradeço. Um bom dia, uma boa semana. E para quem chegou aqui agora, ou chegou e acompanhou toda a nossa conversa, por favor, se inscreva no canal, dê o like, aquele é o tinino, assim, porque a gente precisa educar os algoritmos para que eles, toda vez que alguém quiser saber uma notícia boa, possa vir, às vezes a gente dá notícia ruim também, mas uma notícia da comunidade de Brumadinho, chegue aqui no canal, chegue no Acorda Brumadinho, chegue na Rádio Guará. Na quinta-feira, dia 11, nessa semana muito interessante, nós vamos estar recebendo a Bárbara Arans, que é uma biomédica que criou uma linha de produtos medicinais e cosméticos à base de maconha. Muito interessante, é uma experiência muito importante para a gente ver as saídas, outras alternativas para as nossas curas, a nossa convivência com a natureza. Boa semana para todos. Tchau.